Bom, vamos lá, pessoal. Como eu tenho o meu piloto aí, se alguém quiser entender um pouco mais sobre o canal, que o canal nem tem uma missão assim muito grande, mas eu vou começar. Esse é meu primeiro vídeo, então me perdoem já, porque muito provavelmente não vai ficar bom. Mas eu quero começar isso logo e, enfim, como eu já comentei no piloto, eu não vou me limitar a falar sobre política, mas pro meu primeiro vídeo eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com relação ao Brasil, né? E não só a política, mas sobre a qualidade de vida, sobre as coisas que eu vivi. E comparar bastante com o que está acontecendo hoje, principalmente porque eu acho que as pessoas têm alguma percepção errada da realidade, no meu ponto de vista, né? Não vou trazer dados aqui porque vai ficar técnico demais, confuso aí nem a ideia do que eu quero mostrar. A ideia é que eu quero mostrar assim, trazendo alguns dados, né? Algumas não dados necessariamente que estão eu vou colocar aqui na tela para vocês, mas alguma coisa que eu quero trazer da experiência pessoal de cada um para a gente lembrar e pensar mais trabalhar mesmo a percepção versus a realidade, né, do que a gente viveu, né? Então vamos lá, né? Primeiro, acho que eu vou começar de uma forma comparando o que está acontecendo agora e depois vou voltar um pouco no tempo para falar sobre outras coisas, né? Então, qual o motivador desse primeiro vídeo, né? A eleição do Bolsonaro. É uma coisa que eu demorei bastante tempo para entender por que isso aconteceu. É uma pessoa com quem eu não compactuo com nenhuma ideia, não concordo com praticamente nada do que ele fala. E mais do que isso, né? Eu acho que ele tem declarações muito pesadas que deveriam surtir mais efeito, mas que as pessoas, por algum motivo, não ligaram muito, né? Coisas desde do começo da carreira dele como político, né? Que foram se acumulando ao longo dos anos. Foi assim que ele foi ganhando fama, né? Foi até por essas declarações mais polêmicas que ele é quem ele é e que ele acabou virando presidente. E também o outro lado é a falta o apelido dele aí entre quem é mais os fãs mais fervorosos dele é de mito, né? Eu não consigo entender muito bem como alguém tem o apelido de mito sem ter feito nada basicamente na vida, né? Ele teve muitos e muitos anos no governo, ele sempre lutou ali pelos militares, pelos pares dele, né? Os ex-pares, né? E basicamente foi isso, né? Eu sempre tenho alguns amigos que têm família militar que já conheciam ele, já votavam nele ali pelo mesmo motivo que as pessoas votam em quem se identificam mais, né? Alguém que luta pela causa ali, que vai te ajudar ali mais pessoalmente, né? Mas de forma, quando você pensa no país como um todo, eu não era um deputado de relevância nenhuma, né? O que eu, depois de pensar muito tempo sobre isso, qual a conclusão que eu cheguei, né? Óbvio, né? Não precisa ser muito inteligente, que a conclusão é que as pessoas estavam cansadas da esquerda, né? Do mais especificamente da esquerda, não, mais especificamente do PT, mais especificamente do Lula e da Dilma, né? Na sequência. E é nessa parte que eu acho que, quero fazer algumas ressalvas aqui primeiro, mas que eu acho que cria-se uma confusão, né? Eu nunca votei no Lula, nunca votei na Dilma, eu nunca votei no PT na minha vida. Não sou um cara, nunca fui um cara de esquerda. Eu fiz faculdade de economia na USP e para quem conhece um pouco de São Paulo, da USP, sabe que a USP pelo menos era, né? Hoje eu já não sei mais como é que ela é vista, mas ela sempre foi vista como uma faculdade de direito, de pessoas que vão trabalhar em banco, pessoas que vão trabalhar em consultoria, esse tipo de coisa. E era meio que odiada, né, pelas faculdades de esquerda, né, a FEFELESH, que é a Faculdade de Ciências Humanas e Letras da USP, e praticamente todas as outras, né, a ECA, com algumas exceções, como a Poli, que é Engenharia, Medicina e Direito, que são fora da cidade universitária. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Né? Eu estou dizendo isso porque na minha cabeça fica meio que uma maluquice,
pensar que a USP ou faculdades de maneira geral são vistas dessa forma as pessoas generalizam, né, o pensamento dentro de uma universidade, que é um pensamento tão plural, né? Eu vi todo tipo de gente lá, gente rica, gente pobre, gente de direita, de esquerda, gente que não estava nem aí para política, que só queria se formar e arrumar um emprego. Então, assim, é meio ridículo você achar que as universidades são de esquerda e esse tipo de coisa que acabou surgindo agora. Mas o ponto, acho que eu queria voltar é assim, eu vivi, eu falei um pouco do Bolsonaro, eu acho assim, vou pular um pouco para a conclusão que eu acho que está errado. Né? Eu acho que o brasileiro, o PT e a esquerda decepcionou muita gente, né, pela corrupção, pelos erros na forma de conduzir a economia, principalmente agora no final. Só que eu acho que a conta acabou indo toda para eles, né? Acabou que, sei lá, um cansaço do brasileiro acabou meio que uma coisa de memória seletiva, alguma coisa assim, esquecendo tudo que realmente a forma como as coisas aconteceram de verdade e colocando todo o ódio com relação à corrupção, com relação à performance ruim da economia no PT e principalmente na figura do Lula, né? E mais um pouquinho na Dilma também. E as pessoas esquecem que o Lula teve... Aí a gente vai falar disso um pouco, pode até falar disso um pouco depois, mas não vou me aprofundar muito. Talvez por mérito dele, talvez não por mérito dele, até porque ele fez muita coisa que foi o que ele pregou sempre contra, né? O que ele pregou sempre o contrário, principalmente quando ele assumiu no primeiro termo do governo dele. Ele foi pelo menos esperto o suficiente para manter o que estava indo bem e a economia continua andando, né? Quando as coisas começaram a ruir, principalmente no governo Dilma, eles realmente não souberam lidar com isso. Acho que ninguém duvida disso. Mas o meu ponto é que assim, as pessoas com quem eu converso acham que o período inteiro foram ruins. E quando eu falo as pessoas, eu não estou falando pessoas aleatórias no Twitter, eu estou falando família, estou falando amigos, pessoas próximas, pessoas que são inteligentes, que eu respeito. Então, eu estou um pouco cansado e também não quero ficar sendo o cara chato que briga com essas pessoas, mas se você parar para pensar um pouco, a vida da maioria das pessoas da minha geração, a vida profissional inteira foi sob a gestão do PT. E muita gente se deu bem, muita gente tá muito bem de vida e mesmo assim odeia o PT, né? E então assim, eu acho que foi uma coisa um pouco desproporcional assim, o que as pessoas sentem com relação aos últimos aí, sei lá, uma década e pouquinho aí de governo do PT que deu, tirando o impeachment, né, acho que 13 anos. E aí queria voltar um pouco para trás também. As pessoas falam muito de violência, né? E que a violência no Brasil tá uma coisa terrível. Eu visito o Brasil com uma certa frequência, eu não moro mais aí, então eu não posso falar com toda a credibilidade do mundo, mas meus pais moram, minha família inteira mora, então eu ouço e eu tô sempre aí, né? Sempre que eu digo 1, 2 vezes por ano. E para mim sempre foi, não estou dizendo que não está violento, sempre foi violento. Eu lembro na minha infância, eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade relativamente tranquila, relativamente pequena, e a casa dos meus pais foi assaltada, uma casa de classe média, sem nenhuma, que não tinha nada que chamasse atenção, foi assaltada 3 vezes quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Isso não era nem década de 90 ainda, foi antes de Fernando Henrique, antes de Plano Real. Eu fui assaltado durante... eu passei por situações de violência desde de Fernando Henrique, passando por... Desde de Collor, Sarney, Collor, passando por Fernando Henrique, passando por Lula, por Dilma e até hoje. Então, se você olhar os números pioram, melhoram, de acordo com a economia. Enfim, o debate é muito maior, não é uma pessoa lá, não é o Lula lá que trouxe mais violência, ou a Dilma, ou o Bolsonaro que vai acabar com isso. Então, eu acho que o que eu estou tentando dizer é o seguinte: as análises ficaram muito superficiais, e isso é uma das coisas que eu vou tentar abrir um pouco nos próximos vídeos. Talvez os meus primeiros vídeos vão ser todos sobre esses assuntos, comparando algumas coisas,
mas é mais ou menos isso que vai ser essa temática inicial, né? Eu gosto muito de esportes, eu gosto muito de outras coisas também, então tem várias coisas aqui que eu quero trazer para um debate. Não é bem um debate, porque sou só eu falando, mas eu vou colocar, ter minhas contas aí no Twitter, principalmente o Twitter, que é a rede que eu mais uso, e tem aí o espaço embaixo também, né? Não sei se vai ter gente suficiente, provavelmente não, né? Ou sei lá, de repente minha mãe pode debater com a minha tia aí embaixo, não sei, alguma coisa assim. Mas vamos ver como é que as coisas são, mas acho que essa é a ideia principal do primeiro vídeo, era passar isso, essa demonização que aconteceu de tudo que ficou para trás e essa glorificação desse novo governo. Eu acho que as duas coisas são desproporcionais. Eu acho que a gente teria que parar e olhar as coisas boas que aconteceram de um e ruins, tentar consertar essas coisas e olhar com muito mais cuidado o que tem acontecido, né? Agora, eu vou comentar, acho que várias coisas nos próximos vídeos, eu tentar fazer uns vídeos mais curtos sobre as coisas que tem acontecido no Brasil. Cada dia tem umas 2, 3 notícias aí que dá para comentar, e eu acho que a gente devia estar mais preocupado com isso, porque o que eu ouço muito é assim: mas você preferiu o Haddad? Não sei, nem acho que não, né? Não me vejo votando no Haddad. Eu acabei nem votando nas eleições, porque eu não estava no Brasil, e nem me orgulho muito disso. Eu poderia ter transferido meu título e ter votado, mas não fiz, por preguiça, basicamente. Mas que também não vou ser hipócrita de achar que o meu voto mudaria nada, né? Eu sei que não é esse o pensamento que as pessoas devem ter, mas não mudaria. E eu acho que a gente tem que parar, né? Já fazem 4, 5 meses que o governo assumiu. A gente tem que parar de ficar comparando com o que passou e comparar com o que passou quando for importante, mas parar de comparar com mas e se fosse tal pessoa? Não sei, né? A gente nunca vai saber. Eu acho que esse raciocínio não traz nada de bom. Se você casa com uma pessoa e aí você fica toda hora pensando: mas se eu tivesse casado com a minha outra namorada, as coisas seriam diferentes. Isso não ajuda muito, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar, e isso vai ser uma temática constante, como eu já falei nesses meus vídeos, olhar as coisas que acontecem aí, que tem acontecido, com um certo cuidado, e ver se, será que é isso mesmo que a gente quer para o Brasil? Vamos comparar com países que a gente gostaria de ser mais parecido, comparar com países que a gente não gostaria de ser mais parecido, e ver se a gente está indo para que lado para que lado que a gente está caminhando, né? Acho que por hoje é isso aí. Por hoje, não sei se vou fazer outro vídeo hoje, eu não faço a menor ideia de como funciona isso. Eu tô só experimentando, como eu falei, e vamos ver como as coisas fluem. Então, é isso aí.